A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal PR Samuel Góes. No vídeo de hoje nós queremos comentar com você sobre as manifestações do Espírito e as suas fontes, ok? Antes, a vinheta. Ok, então, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. Você que entende que a teologia, ou seja, o conhecimento de Deus, pode mudar a vida de outras pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo e também ajude o nosso canal. Aqui na descrição nós temos as maneiras pelas quais você pode estar adquirindo materiais da nossa biblioteca e recebendo em casa, na comodidade da sua casa, e também ajudando o nosso canal. Aqui também na descrição você vai entender o que é isso. TND, Teologia Nossa de Cada Dia. É o nosso clube de leitura e você pode participar, ok? Então, dito isso, um abraço para o irmão Aldo, a irmã Tereza, a irmã Vânia, meu pai, minha mãe, meu tio Ricardo, a minha tia Guetinha, que Deus abençoe todos vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, ok? Então, nós sabemos que a ala pentecostal, ela crê na contemporaneidade dos dons espirituais. De fato, isso já está definido, muito bem entendido. Nós acreditamos que os dons espirituais são também para o nosso tempo. Ok. No entanto, nós percebemos que existe na ala pentecostal, ou melhor dizendo, ou corrigindo, existe alguns, como o espírito do neopentecostalismo, que exageram, que abusam, utilizam de má fé para poder se promover em muitos círculos, em muitos lugares, e isso é muito pernicioso, isso é muito danoso para a cristandade, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem, quando a gente vai avaliar, vai provar os espíritos, quando a gente vai... A Bíblia diz isso, está lá na Bíblia, você não precisa me criticar, a Bíblia diz que a todo momento a gente precisa avaliar as coisas, pedir o discernimento, acautelai-vos dos falsos mestres, provai os espíritos para ver se o espírito é do Senhor mesmo, e o próprio apóstolo Paulo diz que você deve ouvir tudo, mas reter o que é bom. Como que eu vou ouvir tudo e reter o que é bom se eu não fizer avaliações, se eu não julgar? Há um texto muito mal interpretado, e essa má interpretação é tida como um tom de piedade, e de piedade não tem nada. Por quê? Porque é uma má interpretação. O texto de Mateus capítulo 7 não está dizendo que nós não devemos julgar uns aos outros, não devemos julgar as manifestações. Muito pelo contrário, o texto de Mateus está dizendo, no contexto, ele está dizendo que você deve observar a seguinte coisa: se você usa uma régua para medir o fulano, se prepare, essa mesma régua vai servir para medir você também. O que acontece, e é um sinal de hipocrisia, e é uma balança, que não é justa, é quando a gente mede os outros com uma determinada régua, mas quando é para a gente se esquiva, a gente inventa uma série de coisas. Isso está totalmente errado, isso é um dos níveis de hipocrisia. Bem, dito isso, a gente precisa avaliar, provar os espíritos. A Bíblia diz que a profecia deve ser provada, deve ser analisada, para saber se de fato vem do Senhor. Ok, no entanto, nós percebemos com essa avaliação que existem algumas fontes. A fonte que é de Deus, Deus quando se utiliza dos dons, das manifestações do Espírito, a gente percebe o mover do Espírito, a gente percebe Deus no local. A gente também percebe que, por conta da familiaridade com as manifestações do Espírito, o homem também já consegue imitar. O homem também já consegue, por si só, sem a unção, sem a direção de Deus, ele já consegue dizer coisas que não é Deus que está falando, mas ele consegue, porque ele já decorou as línguas, porque ele já sabe pisar mais forte, sabe dizer um manto, e enfim, essas coisas todas que nós pentecostais sabemos. Então a gente percebe que existe uma fonte do homem, a mera mensagem do homem revestida, né, de uma aparência
da manifestação do Espírito, que na realidade não tem nada, em muitas ocasiões. E por último, a gente pode perceber que existe o Satanás imitando essas coisas também. Ok, dito isso, esse vídeo eu estou gravando porque ocorreu em dezembro, mês passado, o ano passado, né? Uma palestra que fui convidado para ministrar sobre os homens. E dentre alguns livros que li, um deles foi Homens de Verdade, da editora Fiel, e outros livros sobre a masculinidade, sobre o papel do homem na sociedade, na sua família, né, como provedor e várias outras coisas mais. Ok, e no andamento da palestra, nós mostramos alguns slides, e ali naquela palestra estava um irmão que a gente nem sabe qual a igreja que ele é. E, para ser sincero, pela postura que ele teve no início e no final, a gente fica meio que pensativo quanto à idoneidade da sua espiritualidade. No entanto, o que eu quero avaliar aqui com os irmãos é o seguinte: que Deus o tenha, que Deus abençoe, que Deus possa dar crescimento espiritual para ele. Mas o fato é que ele esboçou algumas posturas que totalmente dignas de repreensão. O pastor dessa pessoa deveria sim chamar a atenção dele e assim conversar baixinho e colocar ele no devido lugar. Por quê? Irmãos, quanto a discordar de alguma palestra, de algum ponto de vista de alguém, não tem nenhum problema, isso daí é natural, nós somos cabeças pensantes. E quando um concorda com tudo, quando todo mundo concorda com tudo, tem alguém que não está pensando aí. Então você é uma cabeça livre, é uma cabeça pensante, é uma cabeça que deve avaliar as coisas, né? A nobreza dos crentes de Bereia, parece que a gente esqueceu, né? Avaliar, ver se está de acordo com a Bíblia. O fato, e que nos deixa muito triste, é saber que pessoas que não estudam, pessoas que não têm o menor apreço pelos livros e pela leitura da palavra de Deus, decoram meia dúzia de versículos, esses mesmos estão dispostos a discordar, a causar briga, a causar dano à fé dos demais por conta da sua suposta opinião, que para eles está muito bem fundada. E quando que a gente percebe que a pessoa não estuda, tá claro, não tem nada de opinião consistente. Infelizmente isso acontece. O fato é que esse irmão, ele discordou de um ponto que eu observei em Davi que ele tem muitas qualidades, eu enumerei as qualidades dele, eu enumerei não, né? Eu peguei da Bíblia que é um menino de boa aparência, o Senhor era com ele, que ele tocava, enfim, 7 qualidades. E também mostrei que apesar de tudo, apesar dele ter sido escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, parará, aquela coisa toda, mas ele foi muito bom para os de fora. Ele era muito bom para a nação de Israel, mas dentro de casa foi um péssimo pai. Houve estupro dentro da casa dele, houve divisão, discórdia, ele teve que fugir, um filho contra o pai, aquela confusão toda. Ele cometeu um homicídio logo depois que ele adulterou. Foi uma série de confusões que, de fato, é um homem que tem muitas qualidades, mas dentro de casa ele foi um péssimo dono de casa. E isso não ficou tão bom aos ouvidos de alguns irmãos, né? E um deles foi o que se manifestou, e no meio da palestra ele levantou a mão e perguntou assim: pastor, vai ter as perguntas e respostas? Eu digo: vai sim. E eu sugiro aos irmãos, né, que deixem para o final, para a gente poder não perder o fio da meada aqui, não perder o ritmo da palestra e tal, tudo. E no final a gente fica tudo, conversa e tenta esclarecer todos os pontos divergentes. Ok, dito isso, eu esperava que os irmãos, todos os irmãos tiveram equilíbrio emocional. Até os que discordaram, até os que não entenderam de tudo, tiveram equilíbrio emocional. O fato é que esse irmão, que nem era dessa igreja, ele
não teve equilíbrio emocional. Esse é o primeiro ponto. Ele ouviu que no final teria o momento de perguntas e respostas, mas não tendo equilíbrio emocional para suportar em ouvir aquilo que ele não concordava, ele levantou mais uma vez, atrapalhando a palestra, e eu tive que responder. Na minha posição, eu estava me utilizando da palavra de autoridade. A palavra de autoridade estava comigo. Então eu precisava ser muito enfático naquilo que estava ministrando. Não foi uma anotação assim da hora para outra que fiz. Foram algumas observações, lendo livros, conferindo nas escrituras, tudo aquilo que foi ministrado ali, para que a gente pudesse tentar resumir ao máximo o eixo da mensagem que pretendíamos passar. O fato é que não foi qualquer mensagem, né? Não foi feito ali, como diz no Ceará, nas coxas. Enfim, o fato é que ele, não suportando, não tendo equilíbrio emocional para suportar até o final, ele se levantou, disse que não concordava, falou sobre o pecado original e tal, aquela coisa toda e tal. Eu deixei ele falar, depois eu me posicionei, bem enfático, tal, pontuei algumas coisas, mas a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a ele se ele tinha estudado sobre a vida de Davi. Irmãos, é algo muito simples, porque quando ele disse que discordava, eu imediatamente esperei ele terminar e perguntei, você estudou sobre Davi? Irmãos, estudar sobre Davi, de semelhante modo, estudar a doutrina da Trindade, existem alguns pontos básicos em algumas doutrinas. Por exemplo, se você vai estudar a Trindade, você vai perceber que algo básico é você entender que o termo Trindade não está na Bíblia. Que se alguém perguntar, onde que está a Trindade, o nome Trindade na Bíblia, o termo Trindade, onde que está nas Escrituras? E a pessoa disser assim, eu não lembro, mas eu vou procurar aqui. É porque não estudou. É porque fez um estudo, se fez um estudo, foi meia boca. Então, irmãos, o fato é que quem estuda Davi tem a obrigação de saber que o nome da mãe dele não está lá. Que o nome da mãe dele é de origem moabita, que o nome da mãe dele não está ali, é até difícil, Nitzevet. Enfim, o fato é que ele disse, eu perguntei se ele estudou sobre Davi, ele disse que sim, estudei. O senhor lembra do nome da mãe de Davi? Sim, quando ele disse, pastor, eu estou tentando lembrar aqui, eu não estou lembrando onde é que está direito e tal, eu já percebi que ele mentiu, porque quem estuda sobre Davi, um estudo sistemático, vai perceber que o nome dela não está lá. Então, segunda atitude, além do desequilíbrio emocional, ele mentiu, dizendo que estudou e não estudou. Isso é um fato que já deixa ele ali bem quietinho, fica quietinho aí, né? E o último, e o mais grotesco de todos, foi que ele, não suportando os comentários que foram colocados no final, que fez com que ele engolisse no seco aquela tese, foi que ele, no final, ele levantou as suas mãos, começou a tentar se mover como quem se move na unção do Espírito, alguma coisa desse tipo, e ele começou a orar. E ele não foi convidado para orar para terminar. Ele orou por intruso. Ele orou porque ele bem entendeu que deveria orar. Né? Nem foi convidado para orar, desrespeitou o cronograma da palestra da igreja, mesmo sendo um visitante, se colocando com um ar de alguém que era usado por Deus, e na oração, o teor da oração dele foi todo se justificando. Né? Ele estava de short, ele tinha saído do trabalho, e a oração dele foi essa: ó Senhor, eu estou aqui porque eu não queria atrapalhar a palestra, porque eu vim até apressado do trabalho, nem troquei a roupa, nem deu tempo, eu estou até de short aqui, parará, aquela coisa toda. Pai, perdoa, porque o pastor Góes pode não ter me entendido bem, não sei o que, mas o meu intuito, não sei o que. Enfim, irmãos, o fato é que ele se utilizou da oração, que é algo tão precioso, para se justificar dentro da igreja.
diante da igreja. Ele se utilizou de uma coisa tão preciosa, de um elemento tão precioso que é a oração, para os fins próprios em sua vaidade, em sua arrogância e em sua prepotência. Irmãos, essas três posturas, elas são dignas de repreensão. A pessoa não ter equilíbrio para ouvir alguma coisa e discordar em algum ponto não é o problema, mas ele tem que entender que haverá um momento para falar. Segundo, quando foi perguntado para ele se ele tinha estudado, ele disse que tinha estudado, mas não estudou. Ele mentiu. E terceiro, ele se utilizou da oração, de algo espiritual, para promover suas próprias justificativas. Irmãos, é incrível como existe na ala pentecostal, ou melhor dizendo, esse espírito de neopentecostalismo, quer se infiltrar dentro da ala pentecostal para acabar com a realidade das manifestações do Espírito. É por causa dessas manifestações que os pentecostais são criticados, que a idoneidade das manifestações espirituais são colocadas em xeque, porque quem observa aquilo e tem o mínimo conhecimento de Bíblia vai perceber que não é de Deus, que isso vem dele mesmo. E quando a gente faz uma avaliação dessa, você está avaliando e julgando à luz do contexto bíblico, a pessoa coloca em xeque a idoneidade das manifestações do Espírito. E por isso que tem muita gente que não crê, chama de profetada, fala que é o homem mesmo que está falando, mas de fato isso acontece. Acontece que Deus se utiliza sim dessas manifestações no meio da igreja, mas o homem também, ele é vaidoso e ele se coloca nessa posição também. Irmãos, nós devemos vigiar, porque nós devemos julgar as profecias. Nós devemos avaliar, ouvir tudo e reter o que é bom. Nós devemos resgatar a nobreza dos irmãos de Bereia que ouviam e iam conferir à luz da Bíblia para ver se estava em harmonia com a doutrina bíblica. Por causa disso, há muitas pessoas que põem em descrédito as manifestações do Espírito. Irmãos, isso é uma pena. E fica aqui, né, a minha indignação, não quanto à pessoa, mas quanto aos conceitos que foram gerados. Isso mostra que uma pessoa que anda de igreja em igreja, ela não tem consistência, porque a prova é esse e outros casos, tantos que nós vemos por aí. Enfim, esclareci aqui alguns pontos que foram dignos de repreensão. Espero que você possa avaliar aí, né? E deixa aqui um comentário, me ajuda aí nos próximos vídeos. Um abraço aí para o irmão Eleomar e para o irmão Alessandro. Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima, se Deus quiser.